aqui no Sonalu chegou o Natal. A partir de hoje nós vamos começar a semana natalina. Um vídeo por dia durante essa semana. E hoje nós vamos pintar uma bota natalina. Aqui nós temos a bota, um pano de algodão colado numa tábua com cola permanente. Nós vamos começar pela bota e eu vou preencher essa área aqui, ó, toda de preto. Olha, eu preenchi de preto essa parte da bota. Eu vou preencher de branco essa área. E essa área aqui de dentro, ó, toda. Só não vou preencher essa parte e as bolinhas e as duas folhinhas. Olha aí, preenchi tudo de branco. Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul inverno. Eu vou colocar aqui no pratinho. Eu vou colocar um pouquinho de água. Só para dar uma amolecida. Nem lavei o pincel, ó, tem até um pouquinho de branco ainda aqui. Com esse azul inverno, eu vou fazer aqui dentro uma sombra. Ó, aqui vai ficar até no cantinho. Eu venho com esse azul mais ou menos misturando, né, no branco até o meio. Depois eu vou pegar um pouquinho de tinta no pincel e vou passar assim, ó, na linha. Mas eu vou preservar esse branco aqui. Porque pra gente fazer o crespinho, a gente precisa de uma sombra. Vou deixar um pouquinho mais forte. E assim, olha, não precisa deixar aquela linha muito parada, tá? Tá bem próximo aqui a câmera, então pode ser que fique um pouquinho desfocado, que quando bate na minha mão ou no pincel, ela foca e daí ela não foca ali no pano. Olha, a bordinha de fora, um pouquinho, passei um pouquinho do risco. E essa parte aqui de dentro, agora, eu vou fazer também o contorno. Ó, vou entrando. Aqui toda essa borda, essa beirada. E a beirada de cá. Aqui também, ó, próximo do arranjo, você deixa escurinho com o azul. Pra cá, nem precisa trabalhar muito. Ó, aqui a gente vai deixar assim. Azul. Um pouquinho e um pouquinho de sombra. Isso daqui vai secar pra gente fazer depois que secar os branquinhos. Vou esfumaçar um pouco aqui essa borda também. E essa borda de cá, bem em cima do risco, tá? Coloca a tinta e dá uma... Pode sair um pouquinho pra fora, ó. Pronto essa parte. Pincel número 10 aparado. Agora nós vamos fazer uma folha. Vou mostrar como é que eu vou fazer. Primeiro, verde folha. Eu vou preencher. Você viu que aparece o meu risquinho ali, ó, que é o lado da sombra. Perceba que eu não cheguei muito na borda. Tá vendo? Coloquei pelo meio, mas preenchi bem no meio. Agora eu vou pegar o verde pinheiro e eu vou fazer o seguinte. Com o verde pinheiro, eu vou fazer todo o contorno. Pouca tinta. Se você quiser, pode até pegar um pincelzinho menor. Você vai colocar no contorno e vai limpar
limpar esfumaçando o pincel para dentro. Então a folha vai ficar assim toda sombreadinha na volta de fora com o verde pinheiro e dentro vai ficar bem clarinho porque a gente colocou o verde folha. Olha aí. Agora eu vou pegar um pouquinho de tinta, eu vou fazer a linha do meio e eu vou puxar pro lado onde eu coloquei esses dois risquinhos. Vou fazer essa outra do mesmo jeito. Verde pinheiro. Quando você estiver fazendo essa parte, se sair um pouquinho para fora, se ficar um pouquinho torto, não faz mal. Cada folha, ela é diferente da outra. Então, o que tem ficar diferente do meu risco? Problema nenhum. Só não pode entortar muito, tá? Não pode desvirtuar a folha. Ó, saiu ali pra fora, fez uma ponta, vou deixar, não tem problema. Também não precisa ficar esfregando muito. Não tem que sumir totalmente. Que tem um problema sério. Olha o que eu fiz. Aqui tinha branco úmido e eu passei aqui, ó, o verde por cima e fez um borrão. Eu vou tirar, porque o verde em cima do branco ele desbota. Tirei. Eu vou voltar com um pouquinho do azul ali. Ficou uma manchinha, mas eu não me importo. Você vai ver que no resultado final do trabalho isso não vai influenciar em nada. Vou colocar, ó, um pouquinho do verde pinheiro de novo aqui. E vou dar uma esfumaçadinha normal. Aqui, ó, o risquinho. Aqui, os risquinhos que eu coloquei para fazer a sombra. Agora a gente vai iluminar com um pouquinho do amarelo bebê. Se você não tem amarelo bebê, pegue o teu amarelo limão, coloque um pouquinho do branco e você vai ter um amarelo bebê. Ó, tá vendo o que eu tô fazendo? O lado de cá não tem aqueles dois risquinhos. Então eu coloco a tinta e eu deixo bem arranhadinho. Tá? Eu deixo assim um pouquinho mais de tinta. Do lado de cá eu tenho sombra aqui e sombra ali. Então eu vou usar o meinho só para fazer dois risquinhos com um pouquinho só de tinta, mas isso vai aparecer. E depois eu só finalizo com o pincel zero e o verde pinheiro. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer espinho. Aqui no meio acentuo o risco e coloco esses risquinhos aqui pro lado. Olha. Eu bato lá fora e desço acompanhando a linha. Pro lado de cá, às vezes coloco algum também, tá? Essa daqui vou finalizar também e vou adiantar todas as minhas folhas. Pronto, já terminei de fazer as folhas. Aqui em cima já tá bem sequinho. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Um pincel seco, tá? O meu tá parado e tem pontinhas assim. Você vai pegar a tinta branca, sem diluir, vai colocar no pratinho e vai pegar a tinta assim, ó, de ponta. E você vai batendo, ó, vai ficar assim tudo crespinho. Nessa área, você vai começar por essa área branca e vai subindo em cima da outra área que já tem um azulzinho. Vai ficar todo crespinho. Ó, coloco a tinta
Não precisa passar além daquela cor escura que você tem ali. Mas você não pode ficar fazendo linha. Então, você começa do branco e vai para cima daquela outra cor mais escurinha que tem ali. Aqui para baixo eu vou fazer um pouquinho também, mas só um pouquinho. Porque aqui é a área de sombra. Então, tem que ficar escurinho. Tá, agora fiz aquela borda, eu vou fazer aqui, ó, nessa parte aqui que tá na frente. Vou fazer ficar crespinho também. Essa borda também vai ficar crespinha. Ó, vai ficar todo batidinho. Vem fazendo com batidinho, assim, ó. O que não pode é ficar liso, porque essa área aqui é a área daquele frufru. Não pode deixar muito escuro aparecendo, porque isso daqui é branco. A gente só coloca um escuro, porque o branco em si, ele não vai deixar textura. Ele vai ficar liso. Então, a gente coloca uma sombra para vir com o branco batendo em cima para fazer essa textura. Vou terminar o meu. Esse espaço aqui seria um lugar ideal para você usar o puff, se você gosta. Você poderia colocar o puff espalhando mesmo assim, ó, com o pincel aqui toda essa área, mas primeiro você faça a sombra, depois você põe o puff. Aí depois você pode esquentar para ele crescer. Isso daqui vai ficar crescidinho, fofinho. Agora eu vou fazer as bolinhas vermelhas. Aqui nós temos várias bolinhas vermelhas. Eu vou usar o vermelho vivo. Vou começar por essas aqui, ó, que estão por trás. Tem duas pela metade. Eu vou preencher já essas aqui também. Agora que eu preenchi, eu troquei por um pincel número 2 e eu vou fazer com o verde pinheiro. Coloco no pratinho. Vamos começar por essas duas aqui, elas estão por trás da bota, porque eu quero que dê a impressão que essa guirlanda tá passando por trás, tá fazendo uma volta. Então, aqui, a bolinha, ela tá por trás da bota. Então, aqui pertinho da bota, ela vai ficar escurinha. Você viu que eu tô usando o mínimo de tinta. Aqui nós temos duas, tem uma linha que separa. A que tá por trás é essa aqui, ó. Então, ela vai ficar um pouquinho mais escura. Essa daqui, ela tá na frente, tá por cima, então aqui vai ficar mais clarinho. Mas ela tá por trás aqui da folha também. Então, vai ter um pouquinho de sombra aqui. Aqui nós temos um conjunto, eu reforcei com o lápis 6B, para você ver bem. Nós temos primeiro, essa aqui, ela tá por trás, ó, de todas as outras. Então, eu vou deixar toda essa área do contorno dela mais escurinho. Olha, só sobrou aqui um pouquinho do vermelho puro, tá? Aqui tá mais por trás. Depois nós vamos resolver entre estas duas. Esta aqui, olha, tá faltando um pedaço. Então, ela tá por trás. Isso quer dizer que aqui vai um pouquinho do escuro. Pra separar daquela de lá. Esta daqui, junto com esta, tem uma divisão aqui que ficou bem no meio. Eu vou colocar um pouquinho de sombra nessa aqui. Você viu que nem interferiu aqui, ó, no contorno dela. E essa daqui, ela tá por cima das folhas, tá por cima dessa outra bolinha. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Assim, vou dar uma esfumaçadinha pra não ficar muito pesado. E nesta, que tá por cima também de todo lado, eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui. Agora que eu fiz
a sombra, eu volto com o vermelho vivo, realçando quem tá por cima. Ó, essa daqui só tem essa pontinha aqui que tá livre, né? Então, eu coloco o vermelho vivo. Essa daqui, ó, aqui. Esta, nessa área aqui, onde ela tá por cima. Essa daqui, essa área precisa reforço. Seria a luz. É que eu não gosto de trabalhar luz branco no vermelho. Se você quiser, pode usar um coral também, que fica bonito. Um flamingo, até mesmo o vermelho natal, que ele é um pouquinho mais claro. Então, vai realçar. Pronto, agora eu vou colocar um pontinho escuro. Vou colocar aqui. Nesta eu vou colocar aqui. Nesta eu vou colocar aqui. Isso daqui é aleatório. Como é um arranjo, pode ficar bem assim, onde você quiser colocar. Ó, ficou um pontinho bem redondinho. E agora eu vou iluminar um pouquinho com o branco, mas é só uma pontinha, olha só, uma pontinha de branco, bem pouquinho. E eu vou colocar esse branco aqui, ó, em volta do pontinho escuro, assim, uma pinceladinha, tá vendo? A gente, aqui vai ficar menorzinho, a gente pode fazer no pratinho para treinar. É só um ponto de luz mesmo. E agora eu vou terminar as outras bolinhas vermelhas que eu tenho aqui. Olha como ficaram as bolinhas. Você pode conferir e fazer as tuas com a luz e a sombra. E agora nós vamos fazer o solado da bota. Eu vou preencher com o pincel número 6 de novo esse triângulo aqui com o preto. E agora eu vou preencher com o marrom todo o restante. Aqui e aqui, inteiro. Agora que eu fiz toda essa parte com marrom, eu vou pegar um pouquinho de branco, troquei de pincel de novo, pincel número 2, e eu vou fazer uma luz primeiro aqui, ó. Toda essa parte. Dou uma esfumaçadinha para quebrar a linha. Aqui subindo também. Ó, fez o quadrado, aqui a pontinha bem certinha. E agora, tá vendo essa linha aqui, ó? Mesmo que o risco não esteja aparecendo, você vai fazer isso aqui, ó. Um risco com branco, né, que vai ser a luz, desde o comecinho aqui. Perceba que a mesma largura que tiver aqui, tem que ter aqui. Daí, você vem trazendo essa luz até a ponta. Não precisa muito branco, mas tem que ficar aparecendo. Pronto, aqui embaixo, solado. Agora, nós vamos fazer aquela beiradinha da parte branca. Vou preencher com amarelo ouro inteiro. Vou usar um pouquinho do vermelho aqui, ó, nessa área do bico. Vou pôr no meio e depois eu vou levando pelo ladinho dos dois lados. Mas não é para preencher inteiro, a gente só tá fazendo uma sombra aqui. Desse lado também, olha, coloca uma pinceladinha bem no meio,
Aí puxo para os dois lados. Mas o meio vai ficar clarinho. E agora aqui na ponta também. Coloque de pouquinho para não correr o risco de preencher tudo. Agora eu vou usar um pouquinho do marrom. Só para aprofundar um pouquinho mais aqui, ó. O marrom vai ficar bem em cima do vermelho. Só uma isca. E eu vou finalizar isso daqui colocando um pouquinho de branco aqui no meio, ó, vai dar um brilho. Você coloca uma pincelada, aí você vai disfarçando para os lados, ó, você vai levando, você vai crescendo. No final, você pode até deixar uma pincelada assim, um pouquinho mais acentuada. Pronto essa parte. Agora, eu vou fazer uma coisa assim. Eu vou colocar um pouquinho de azul inverno aqui no pratinho e um pouquinho de preto. Eu vou misturar, vai ficar um cinza bem escuro. Com esse cinza, eu vou aprofundar essa parte aqui de dentro da bota. Tem que ficar bem mais escuro ali dentro. Eu já podia ter feito isso antes, não fiz, tô fazendo agora. Olha, você coloca aqui crespinho, depois você pode até refazer o branco. E vai limpando o pincel, mas não ultrapasse a faixa do azul. O azul que já tinha ali. Ó, mas é bem necessário. Vou colocar um pouquinho mais do branco aqui na bordinha. E vai marcar um pouquinho mais. Pronto. Aqui nós temos esses risquinhos e eu vou usar, ó, um pincel número 6, ele tá durinho, porque eu não lavei, não molhei ele ainda. Vou pegar a tinta só de um lado, ponho a tinta pra cima e faço isso aqui, ó. Esse é só uma marcação, porque depois você vai puxar pro lado, olha, bastante. Pro lado de cá também. Não é pra pôr assim, ó, tá? Bonitinho assim. A não ser que você ponha outro no meio. Ele tem que ficar bem cheinho. Aqui, eu vou fazer mais um. Olha, coloquei a tinta, sempre com a tinta pra cima. Vou puxando e deixando essas pontinhas. Mais um aqui. Ó, passo a tinta, aí eu venho com o pincel ainda com a mesma tinta, olha, dá pra fazer um lado inteiro ainda. Depois pego um pouquinho mais pra fazer do outro lado. Aí dá uma limpada mesmo no pincel, assim, pra fora. Essa parte aqui, eu vou fazer o acabamento do centro, essas folhas que estão em cima do preto. Acabamento do centro com o verde pinheiro e o pincel zero, tá? De todas elas. Esse acabamento aqui, ó, da parte de fora, eu vou fazer com verde folha. Porque se eu fizer com o verde pinheiro, ele não vai aparecer por causa do preto. Agora, continuo fazendo esses risquinhos aqui. Já fiz um. Eu vou fazer mais um aqui.
que eu vou colocar primeiro o verde pinheiro também em cima do preto. Olha como ele fica fosco. Então, eu vou colocar uma segunda camada com o verde folha. Vou fazer aqui um mais curtinho. Já vou fazer direto com verde folha, não vou colocar o verde pinheiro. Ó, já fiz aqui nesses espaços, eu vou fazer assim um monte de puxadinhas com o verde pinheiro, só para preencher esse espaço. Ó, pinceladinhas. Para preencher um pouco esse espaço branco. Aí, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, subindo também em cima desse preto aqui. Algumas pinceladinhas. Eu vou iluminar um pouquinho esses galinhos compridos, colocando um pouquinho de verde folha em cima do verde pinheiro. Todos eles. Eu vou agora com esse verde folha, eu vou fazer uns batidinhos assim, ó. Aqui no centro, nas áreas escuras. Não precisa respeitar, você viu que eu até subi um pouco em cima daquela bolinha ali. Pode subir um pouquinho em cima da folha. Ó, aqui vai aparecer bem, tá vendo? Ó, em cima do preto ele aparece bem. Vou fazer isso aqui também, ó, bem no meio, pra cima da folha. É um batidinho mesmo. Aqui deu pra você perceber bem como é que vai ficar. Aqui em cima a gente tem que pôr também, né, umas... Já tá bem seco, tá? Em cima do branco molhado não coloque, porque não vai ficar legal. Ó, pôr um verdinho pra cá e um verdinho pra cá. E uns batidinhos aqui, com verde grama, uns aqui. Só pra fechar aquela área ali. E agora, pra finalizar essa parte, com o pincel zero, em cima desses batidinhos de verde, você vai fazer um outro batidinho com o branco. Em cima do batidinho, tá? Não em cima do crespinho. Olha como ficou ali. Agora, você vai conferir como ficou aqui embaixo. Olha, aqui eu tenho, então eu ponho uns batidinhos, aqui também. Você viu que eu tô enchendo o pincel, mas só a metade, não enchi inteiro. E eu coloco bolinhas mesmo, ó. Pinceladinha. Só no lugar onde eu coloquei esse verdinho. Agora, eu vou colocar uma pincelada de branco aqui na bota, olha. E pegue assim, ó, o meio. Aí, aqui, o meio, nessa parte aqui, acompanhando essa curva. Uma pincelada gorda. Ó, eu apoio o dedinho para eu ver onde vou colocar. Não pode ser aqui, tem que ser aqui. Se você tem medo de colocar essa pincelada, você pode pôr aquela redondinha que vai iluminar. Eu vou colocar, ó, coloquei o pincel e puxei. Uma pincelada. Agora, a gente vai colocar uma pincelada de azul aqui no pratinho, uma pincelada de água, a gente vai dar uma diluída, vai tirar o excesso de tinta do pincel e a gente vai colocando um pouquinho de tinta azul, assim, ó, pelos cantinhos. O trabalho aqui já tá seco.
Você pode deixar até como se fosse um batidinho mesmo. Ó, não é preciso esfumaçar tudo. Saia sempre dos cantinhos para não correr o risco de colocar uma pincelada muito forte numa área distante. Essas áreas assim, ó, internas do desenho que ficaram brancas, pode colocar o azulzinho. Aqui embaixo eu vou colocar não como batidinho, eu vou colocar como chão mesmo, olha, daí vai ficar assim, reto. Trabalha sempre na horizontal. E deixe essas pontas aqui, tá? Não deixa quadradinho. Aqui só um pouquinho. Agora que eu terminei o azul, eu vou pegar uma pinceladinha daquele amarelinho bebê que nós usamos na folha. Vou diluir também. E bem pouquinho vou colocar aqui. Ó, saindo do batidinho azul, deixando assim uma marquinha só com amarelo. Não faça um amarelão, tá? É só um pouquinho. Embaixo não vou colocar, eu vou colocar aqui em cima de novo. Muito pouco, viu? Percebeu que eu derrubei meu pincel aqui? Então, o que eu fiz? Eu peguei um pincel limpo, molhei na água, usei o creme de barbear, esfreguei, depois que secar o trabalho, eu lavo e vai sair aquela manchinha. Creme de barbear, com a tinta úmida. Agora, eu vou colocar o glitter. Então, o glitter você vai aplicar na folha. Eu gosto de colocar aqui, ó. Aqui no meio. Alguma coisinha assim, ó. Meu glitter tá meio duro. Aqui onde tem os pontinhos brancos, eu vou colocar assim com batidinhas. Nessa haste aqui, eu coloco só no meio. Tá vendo? Tudo assim com batidinhas. Eu não gosto muito de fazer linha. Em volta da bolinha e no pontinho escuro. Aqui nessa parte da folha, nesse contorno, você pode colocar assim um pouquinho nas pontas. Não precisa contornar inteiro. Aqui na bota eu vou contornar inteiro. Olha como ficou o trabalho com glitter. Eu amei. A primeira aula acabou. Espero que tenham gostado. Comecem a produzir. Esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até amanhã!